Deus abençoe a vida de todos vocês e eu creio que Deus tem uma palavra poderosa para vocês essa noite. Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 15, a gente vai ler a partir do versículo 13. Todos acharam aí? Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 15, a partir do versículo 13, diz assim a palavra do Senhor. Logo um mensageiro chegou a Jerusalém para informar a Davi. Todo Israel se uniu a Absalão. Então devemos fugir de imediato ou será tarde demais. Disse Davi a seus conselheiros, rápido, se sairmos de Jerusalém antes que Absalão chegue, escaparemos e impediremos que ele mate todos os moradores da cidade. O Senhor tem nosso apoio. Responderam seus conselheiros, faça o que lhe parecer melhor. Então o rei e toda a sua família partiram de imediato. Ele deixou para trás apenas 10 concubinas para cuidarem do palácio. O rei e todos que o acompanhavam foram a pé e pararam na última casa da cidade, a fim de deixar os soldados do rei passarem e tomarem a dianteira. Também iam com Davi, sua guarda pessoal, e 600 homens de Gate. Então o rei se voltou para Itai, comandante dos homens de Gate, e disse, por que você está vindo conosco? Volte para o novo rei, pois Israel não é sua pátria. Você é um estrangeiro no exílio. Chegou faz pouco tempo, e não seria certo eu obrigá-lo a vir conosco. Nem sei para onde vamos. Volte e leve consigo seus parentes, e que a bondade e a fidelidade o acompanhem. Itai, porém, disse ao rei, tão certo como vive o Senhor e como vive o rei, eu juro que não importa o que aconteça, irei onde for meu senhor, o rei, seja para viver ou para morrer. Aleluia. Vamos orar? Aí no seu cantinho, feche seus olhos e faça uma oração ao Senhor. Santo, amado, poderoso, glorioso Deus, Deus de Israel, Deus também da Igreja Missionária Unida em Luiz Eduardo Magalhães. Nós te louvamos há poucos instantes. E agora nós queremos, meu Deus, receber de Ti a Tua palavra, o Teu ensinamento. Nos abençoa com a compreensão dessa ministração. Meu Deus, que como flecha certeira, a palavra de hoje ela venha acertar cada coração e venha produzir os frutos para o qual ela foi enviada, em nome do Senhor Jesus. E que você diga amém. Davi estava passando um momento difícil. Davi foi surpreendido com uma notícia terrível. Davi, eu vou só introduzir rapidamente aqui. Eu creio que como pai, Davi ele teve muitas falhas. Davi não soube, em parte assim, gerenciar muito bem seu lar, especificamente no que se refere aos seus filhos. Davi teve situações onde ele foi omisso, onde ele falhou como pai. Teve estupro dentro da família, teve assassinato. E a Bíblia cita que Davi, o Absalão, nunca foi repreendido. Ele fugiu, passado um tempo, ele pede para voltar. O pai concorda, mas também não quer ter contato com ele. E durante 2 anos, Absalão, ele arquiteta um maligno plano. Ele trama contra o próprio pai. E ele agora vai usurpar, ele vai tomar o trono de Davi. Davi está em Jerusalém quando de repente chega um mensageiro. Olha, Absalão autoproclamou rei. E todo Jerusalém se uniu a ele. Se você não sair daqui agora, não vai dar tempo de escapar. Sabe quando, de repente, uma notícia ruim chega na vida da gente? Sabe quando tudo está bem, de repente, o mundo cai, quando desaba o céu? Quando chega uma notícia que tira o chão dos nossos pés? Sabe quando, de repente, você precisa tomar uma decisão e você não tem muito tempo para decidir? Tem que ser rápido. Essa foi a situação de Davi. E Davi, ele chega à conclusão que, de fato, era preciso sair dali às pressas para evitar um confronto, um conflito armado. Então, ele foi pego, eu vou usar uma expressão aqui que é muito
usada, ou já foi usada, a gente fala assim, olha, foi pego de calças curtas, né? É quando você não está preparado para aquela situação. Às vezes, a vida nos coloca nessa situação. Quer seja por uma situação de morte, de desemprego, de doença. Não sei qual é a situação, mas às vezes acontece que a gente pega despreparado, desprevenido para enfrentar aquela situação. E é possível que nesse exato momento, talvez, alguém presente aqui está vivendo uma situação de conflito. Está vivendo uma situação onde tem que tomar uma decisão. Então, Davi, qual é a decisão que Davi toma? No versículo 14, ele fala o seguinte: então devemos fugir de imediato, ou será tarde demais, disse Davi a seus conselheiros. Rápido! Se sairmos de Jerusalém antes que Absalão chegue, escaparemos e impediremos que ele mate todos os moradores da cidade. Às vezes, a gente tem que partir para um confronto. E, às vezes, a gente tem que fugir da situação. É preciso ter sabedoria para discernir, para tomar a decisão certa. É preciso ter sabedoria para saber quando a gente enfrenta o confronto e quando a gente tem que fugir do confronto. Davi analisou a situação e ele entendeu que naquela situação a melhor coisa a se fazer era fugir. Ele poderia usar todo o seu arsenal bélico, todos os seus soldados para um confronto direto contra Absalão? Poderia. Mas o que é que isso implicaria? Implicaria em envolver pessoas em um problema pessoal. Era um conflito entre ele e o filho. Ele poderia colocar em risco pessoas que não tinham nada a ver com aquela situação. Sangue inocente poderia ser derramado por conta de um problema entre ele e o seu filho. Às vezes nós estamos envolvendo pessoas em nossos conflitos sem nos importarmos com os riscos que essas pessoas vão correr. E tem que ter empatia. A gente precisa pensar no outro. E Davi, quando ele toma a decisão, ele está usando justamente dessa empatia. Ele não está pensando nele, mas ele está pensando em quem? Ele está pensando no outro. Ele deixa bem claro em suas palavras, olha, se nós sairmos agora, nós impediremos que ele mate os moradores da cidade de Jerusalém. Às vezes a gente vai precisar tomar uma decisão preocupando com o outro, não com nós mesmos, mas com o outro. Amados, interessante é que no versículo 15, aliás, no versículo 16, fala assim: então o rei e toda a sua família partiram de imediato. Ele deixou para trás apenas 10 concubinas para cuidarem do palácio. De repente, uma notícia chega, uma notícia ruim. Num curto espaço de tempo, Davi teve que deixar tudo para trás. Davi não estava deixando apenas 10 concubinas. Davi estava deixando a sua história. Davi estava deixando as suas conquistas. Davi estava deixando o palácio. Davi estava deixando amigos, amizades, pessoas. Davi estava deixando propriedades. A vida colocou ele numa situação onde ele decidiu sair, fugir de um confronto e deixar para trás pessoas, objetos, propriedades. E é preciso você confiar muito em Deus. É preciso você ser uma pessoa totalmente confiante no Senhor para tomar uma decisão de deixar tudo para trás. Deixar o palácio era abrir mão de algo que Davi levou uma vida inteira para conquistar. Foram batalhas e mais batalhas, foi muito sangue derramado. Foram noites e noites perdidas, foram noites e noites em desertos, fugindo de Saul, e de repente ele tem que fugir e deixar
tudo para trás. Aí eu me lembro de Jó, na sua aflição, na sua luta, quando veio a doença, quando era confrontado pela esposa, e ele fala assim: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Deixa eu falar uma coisa para você aqui, você que está ouvindo essa mensagem. Existe o tempo da conquista, existe o tempo de ganhar, mas existe o tempo de perder, existe o tempo de receber e existe o tempo de deixar para trás. Amados, algumas pessoas se apegam tanto àquilo que elas têm, que elas morrem no confronto, mas elas não abrem mão da posição, elas não abrem mão do título, elas não abrem mão da propriedade, elas não abrem mão da razão, elas não abrem mão do direito, elas não abrem mão do bem. Só porque elas dizem: não, é meu, é conquista minha, eu não vou abrir mão. Mas será que é sábio agir dessa forma? Davi tinha todo o direito de permanecer em Jerusalém. Aliás, ele era um rei legítimo. Quem estava usurpando o trono era Absalão. Ele tinha todo motivo para ficar, mas ele decidiu fugir, ele decidiu partir. Amados, deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Por que Davi era considerado um homem segundo o coração de Deus? Por que a Bíblia retrata ele como um homem segundo o coração de Deus? É porque ele não falhou? Não, ele falhou. É porque ele não pecava? Ele pecava. Mas ele era um adorador. Eu vou pular um pouquinho para o versículo 24. Depois a gente vai voltar para o 19, porque eu quero destacar, na verdade, essa mensagem não é nem tanto sobre Davi, mas é sobre um personagem que aparece nessa história e que tem uma atitude, e eu espero que esta noite, eu, você e toda a igreja, tome como exemplo a vida desse personagem, e nós, a gente venha a seguir os passos desse homem que vai aparecer daqui a pouco nessa história. Mas vamos ao versículo 24, quando diz assim, versículo 24, Zadok e todos os levitas também o acompanharam, carregando a arca da aliança de Deus. Puseram a arca no chão e Abiatar ofereceu sacrifícios até que todos tivessem saído da cidade. O que a gente aprende com esse versículo? Davi sai, abandona Jerusalém, deixa para trás apenas 10 concubinas, mas ele deixa o palácio, ele deixa tudo o que ele possuía, as suas propriedades. Mas no versículo 24 diz que o sacerdote Zadok e os levitas também acompanharam e levaram o quê? A arca da aliança de Deus, que representava o quê? A presença de Deus. Eu aprendo com esse texto é que um homem ele pode perder tudo na vida. Um homem ele pode deixar tudo para trás, um homem pode deixar a família, um homem pode deixar a casa, um homem pode perder a esposa em uma situação, ele pode perder os bens, ele pode perder as propriedades, ele pode perder o prestígio com os homens, ele pode perder a posição na sociedade, ele só não pode perder a presença de Deus na vida dele. É a maior e melhor coisa que um homem pode ter, que uma pessoa pode ter. É a presença do Senhor. E quando uma pessoa conhece, quando ela desfruta da alegria de estar na presença do Senhor, quando ela de fato sabe o que é estar na presença de Deus, ela não quer nunca mais se apartar desse lugar. Eu entendo com essa mensagem, com esse texto, que nesse conflito, que diante da ameaça sofrida pelo próprio filho, Davi, ele está dando pouca importância aos bens materiais. Davi não está se importando com o título, nem com a sua posição, nem com a sua coroa. Não fala que Davi levou a coroa, mas a Bíblia cita que a arca da aliança estava presente no momento da sua partida. A gente vive um tempo onde, isso é fato,
A igreja do Senhor, não especificamente a igreja missionária, a igreja como um todo, ela tem pouco valorizado essa presença. A gente tem se preocupado com tantas coisas fúteis e tem esquecido justamente da alegria que é estar na presença de Deus, da alegria que é ter o Santo Espírito de Deus agindo em nós. O palácio ficou, mas a Arca da Aliança estava junto com ele. Amado, o que é que nós temos feito com a presença de Deus nos últimos tempos? O que é que nós temos feito com a presença de Deus nos últimos dias? O Senhor Jesus falou que quando o Filho do Homem vier, acaso ele acharia fé? Você tem percebido como a fé tem se esfriado no meio do povo de Deus? Você tem percebido como tem se dado pouca importância às questões espirituais? Ter presença de Deus é a melhor coisa que uma pessoa pode ter, meu querido. Agora, eu quero falar de uma pessoa que vai entrar na história. Uma pessoa que vai dar um grande exemplo, que deu um grande exemplo. E que vai ser fonte de inspiração para a minha vida hoje e para a sua também, eu creio, em nome do Senhor Jesus. Davi sai de Jerusalém. Quando ele chega na última casa, quando ele chega na fronteira, as tropas param, o rei para, e agora ele, de forma estratégica, vai posicionar cada homem no seu devido lugar. E Davi, ele vai fazer uma coisa que é muito interessante. Davi, ele vai passar em revista a sua tropa. Davi vai olhar quem são as pessoas que estão com ele naquele momento. Davi vai ver quem são os soldados que o estão acompanhando. E no versículo 19, vamos ler o versículo 19, diz assim: Então o rei se voltou para Itai, comandante dos homens de Gate, e disse: Por que você está vindo conosco? Volte para o novo rei, pois Israel não é a sua pátria, você é um estrangeiro no exílio. Davi percebe que no meio dos seus soldados tinha um estrangeiro. Davi percebe que no meio das suas tropas tinha uma pessoa que não fazia parte de Israel. Era um exilado, juntamente com outros 600 soldados. E eu quero destacar aqui duas coisas. Duas coisas interessantes. Primeiro, a atitude de Davi, a capacidade que ele tinha de abrir mão de coisas, de pessoas, por não se sentir dono de tais coisas e pessoas. Quando ele percebe que Itai, juntamente com 600 homens, está ali presente naquela fuga, ele fala assim: rapaz, por que você está vindo com a gente? Você não faz parte do povo de Israel. Você não precisa se comprometer com essa causa. Volte para o novo rei. Olha o que é que ele fala. Volte para onde? Para o novo rei. Se você quiser ficar, eu não vou brigar com você. Se você quiser voltar, é um direito seu. Eu não posso exigir que você caminhe comigo. Irmão, isso é forte. A gente vive um tempo onde parece que as pessoas se apossam das outras, as pessoas querem ter um domínio sobre as outras. Patrão sobre empregado, empregado na empresa, pai sobre filhos. Quando o filho, lá de Lucas 15, me falha a memória, quando o filho... Quando o filho pródigo quis partir, o pai obrigou a ficar? Você quer ir embora, meu filho? Está aqui a sua parte, leve. É preciso deixar as pessoas tomarem as decisões na vida dela. Quer partir, parta. E Davi está tentando convencer aquele homem a voltar a ficar em Jerusalém. Porque ele sabia que aquele homem não tinha nenhuma obrigação de se comprometer com aquela causa. Outra coisa que eu aprendo com esse texto é que Davi,
ele vai passar a revista e ele vai perceber que ali tem uma pessoa que não fazia parte do povo de Israel. Havia ali um estrangeiro que não passou despercebido pelos olhos do rei. Ei, aprenda uma coisa aqui, fique atento. Um dia, os olhos do Senhor estão atentamente observando os maus e os bons. Os olhos do Senhor estão observando as pessoas que estão comprometidas com a causa do reino de Deus. Não pense você que a sua atitude, a minha atitude, ela está passando despercebida. O Senhor está observando o seu exército e Ele está vendo quem está fazendo parte no momento. Porque, deixa eu dizer uma coisa para você, é fácil seguir alguém quando tudo vai bem. É fácil seguir alguém no momento da bonança. É fácil ir à casa de alguém quando tem festa, quando tem churrasco, quando tem aniversário. Eu já fui em muitas festas cheias. Eu já fui em muitos eventos de aniversários lotados, mas também já fui em velórios quase vazios. Porque é fácil estar com outro no momento do riso. Difícil é estar com outro no momento do choro, no momento da dor, no momento da luta, no momento da escassez, no momento da crise, no momento do conflito, no momento da fuga. E esse homem está nos constrangendo essa noite, porque no momento que Davi mais precisava de apoio, está lá um estrangeiro, alguém que não fazia parte do povo de Deus, mas que estava lá prontamente, assumindo uma posição e mostrando lealdade ao rei de Israel. Amado, o comprometido, ele não precisa ser convocado, ele se prontifica. Ele fala, eis-me aqui, eu estou com você, meu rei. Eu estou junto para o que der e vier. É no momento da dificuldade que você descobre verdadeiramente quem anda com você e quem se preocupa com a sua dor. Você quer conhecer um homem? Dê a ele poder. Você quer conhecer a verdadeira amizade de um homem? Tire o poder dele. Deixa ele passar pela dificuldade, que é na dificuldade que você vai conhecer os verdadeiros amigos, os verdadeiros companheiros. Quem realmente é com você é na hora da escassez, é na hora da luta. Amados, Itai não tinha nenhuma obrigação de estar ali, mas ele escolheu estar. Itai é o retrato de uma pessoa verdadeiramente comprometida com uma causa. Ele sabia que Davi precisava de apoio, ele sabia que Davi estava passando por uma luta, ele sabia que Davi estava sendo traído pelo próprio filho e ele sabia que ele poderia ser uma mão auxiliadora no momento que Davi mais precisava. Aí eu pergunto, você tem sido essa pessoa comprometida com a causa do reino de Deus? Você tem sido essa pessoa que está prontamente disposta a fazer o que precisa ser feito quando precisa ser feito? Porque é fácil a gente conhecer o Deus da bênção, é fácil a gente pedir a oração para que o Senhor nos abençoe. É fácil a gente pedir para que abençoe a nossa casa, para que abençoe o nosso trabalho, para que aumente a nossa renda. É fácil. E quando existe a demanda do reino, eu estou disposto. E quando existe a luta, e quando existe a batalha, eu estou prontamente disposto a me envolver com essa luta, com essa causa. Deixa eu falar uma coisa para você. O comprometido, ele dá mais valor à aliança do que à bênção. O servo comprometido dá mais valor à aliança do que à bênção. Versículo 21 e 22 diz assim, Davi fala com ele assim, chegou faz pouco tempo. Rapaz, você chegou aqui tem pouco tempo. Não seria certo eu obrigá-lo a vir conosco, nem sei para onde vamos. Volte e leve consigo seus parentes e que a bondade e a fidelidade o acompanhem. Davi está dispensando com bênção. Davi não está dispensando com raiva. Davi diz, meu filho, vá em paz, que Deus lhe acompanhe, que a fidelidade e a prosperidade acompanhem a sua vida, que a bondade de Deus seja com você e a sua casa.
Mas a resposta dele, olha o que ele fala, versículo 21. Itai, porém, disse ao rei: tão certo como vive o Senhor e como vive o rei, eu juro que não importa o que aconteça, irei aonde for o meu senhor, o rei, seja para viver ou para morrer. Ei, vou repetir, grave isso aqui. O verdadeiro, o comprometido, ele dá mais valor à aliança do que à bênção. Ele poderia pegar aquela palavra de Davi, a palavra de despedida com a bênção, e dizer: falou, meu rei, muito obrigado pela bênção, que Deus o abençoe também. Partiu o hashtag, estou indo com a minha casa e minha família, vou focar em Jerusalém. Mas ele estava dando mais valor à aliança do que à bênção. Olha só, ele me lembra aqui, sabe quem? Qual é o personagem na Bíblia que a gente lembra com a declaração dele? Ruth. Ruth viveu uma situação parecida. Ruth estava acompanhando uma mulher pobre, velha, viúva, amarga, infeliz, cheia de traumas. Chega uma hora que a Noemi para assim: minha filha, não vem comigo não, minha filha. Volte para os seus deuses, volte para os seus parentes, volte para a sua casa. Você é bonita, você é jovem, você pode casar novamente, você tem um futuro promissor na terra de Moabe. Ela fala assim: não insista comigo para que eu abandone você. Aonde você for, eu irei. Aonde você pousar, eu pousarei. O teu povo é meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Aconteça comigo o que tiver que acontecer, mas eu não vou me separar de você. Será que isso tem importância no mundo espiritual? Será que isso tem peso? Será que a aliança tem peso? Será que quando uma pessoa se mostra fiel a outra, nesse nível, vai ter alguma consequência na vida dela? Claro que vai ter, querido. Eu não vou ler agora, mas no capítulo 18, se você quiser anotar, capítulo 18, desse mesmo livro, você vai encontrar lá o que é que vai acontecer com Itai. Davi vai honrar esse homem. O rei vai honrar Itai pela sua declaração, pela sua fidelidade. Ei, deixa eu falar para você, seja fiel. Honre a aliança que você tem com Deus. Seja fiel a todo tempo. Seja fiel na bonança, mas seja fiel na dificuldade. Seja fiel no dia bom, mas seja fiel no dia mau. Seja fiel quando estiver fazendo sol, mas seja fiel quando estiver passando pela tempestade. O comprometido dá mais valor à aliança do que à bênção. Davi abençoa e despede, mas ele se recusa a abandonar o rei. Ele se recusa a abandonar a causa do rei. Infelizmente, nós conhecemos história de pessoas que valorizam a aliança só no tempo da bonança, mas quando a dificuldade vem, ela abandona o barco. Amados, o comprometido, ele não se importa com o dia de amanhã. O comprometido, ele não está preocupado se amanhã vai ser um dia bom ou ruim, se vai ter o que comer ou se não vai ter o que comer. O comprometido, ele está preocupado com o dia de hoje, com a aliança dele hoje com o reino de Deus. No versículo 21, eu vou reler o texto quando ele fala assim: Itai, porém, disse ao rei: tão certo como vive o Senhor e como vive o rei, eu juro que não importa o que aconteça, irei aonde for o meu Senhor, seja para viver ou para morrer. Ele não estava dando mais valor para a sua vida, a vida dele não tinha mais valor para ele mesmo. A vida dele era para servir ao rei. E ele diz: olha, não importa o que vai acontecer comigo, não importa se eu vou viver ou se eu vou morrer, o que importa é que eu quero estar com o Senhor aonde o Senhor estiver. Davi aqui tipifica o rei Jesus. E esse Itai é o estrangeiro. Itai, ele ganhou lá um pedacinho de terra em Jerusalém. Itai ganhou um lugarzinho para morar. Itai foi acolhido como estrangeiro. Itai era perseguido no meio do seu povo, mas Jerusalém ele encontrou abrigo. Em Jerusalém ele encontrou paz, em Jerusalém ele encontrou um local seguro, em Jerusalém ele encontrou o valor que ele tinha. E ele diz: eu não posso abrir mão dessa companhia.
Tem muita gente trocando Jesus por um beijinho, por uma noite de prazer, por um coquetel, por um drink, por uma festinha de final de semana. Tem muita gente trocando a companhia do Rei dos Reis por um prazer qualquer. Tem muita gente valorizando mais a sua vida do que o propósito do reino. Será que essa mensagem faz sentido para você? Será que você entende como esse homem está se comportando diante de uma luta? Ele está colocando assim, a minha vida aí não tem mais valor para mim. Paulo disse isso. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não importa o que aconteça comigo, eu quero viver para servir a Cristo. Eu quero viver para servir os propósitos do reino. Você entendeu? Você entendeu o que é ser crente? Você entendeu o que é ser cristão? Você entendeu o que é ser servo? Que não é ser servido, mas é viver para servir. É esse Itai que está nos constrangendo essa noite. É um estrangeiro. Eu fiquei pensando quantas famílias em Jerusalém talvez comeram na mesa do rei. Quantas pessoas foram beneficiadas pela amizade com Davi, mas naquele dia, no dia da luta, no dia da dificuldade, eles não foram atrás de Davi, porque se a gente se aliar a Davi nesse momento, a espada de Absalão vai nos consumir. Então é melhor ficar neutro. É melhor eu não me posicionar, mas está um estrangeiro dizendo, eu estou com o Senhor, para o que der e vier. Se eu tiver que morrer, eu morro. Mas eu não abro mão de servir. É essa atitude que a gente tem que ter com Cristo, com a igreja, com o reino de Deus. É esse nível de comprometimento que a gente tem que ter, que a gente tem que buscar. Amados, o comprometido, o servo verdadeiramente comprometido, ele envolve a sua família. Versículo 22 diz assim: Davi respondeu, muito bem, venha conosco. Davi está chamando quem? Itai. Tá bom, vem conosco. Vem vocês, seus homens, vem conosco. Aí o texto segue dizendo o seguinte: Itai, todos os seus homens e suas famílias acompanharam Davi. Itai, todos os seus homens e suas famílias. Ele poderia fazer o seguinte, olha, fala o seguinte, a gente vai, mas as nossas famílias, a gente vai mandar para outro canto. As nossas famílias vai ficar em um lugar seguro. Deixa lá para ver o que é que vai rolar, para ver o que é que vai acontecer. O texto diz que Itai, todos os seus homens e suas famílias acompanharam Davi. A gente vive um tempo de separação de famílias que servem a Deus. E isso não é uma coisa daqui, eu presenciei isso agora nessas férias. Famílias divididas, uma numa igreja, outra em outra, uma servindo ao Deus da igreja tal, a outra servindo ao Deus da igreja tal, a outra, e eu não sei, uma bagunça. O pai em um canto, o filho em outro, a mulher em outro canto, e cada um procura um rumo, e no final das contas ninguém chega a lugar nenhum, porque uma família dividida não subsiste. O que Itai nos ensina é que o que der para mim tem que dar para Yara. O que der para mim tem que dar para as minhas filhas. Eu não posso obrigá-las, mas elas têm que ter esse entendimento. Que temos que estar juntos o tempo todo, seguindo no mesmo propósito. Porque um cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. A gente vive um tempo de separação. A gente vive um tempo onde cada um quer seguir um rumo. Agora está aqui um estrangeiro. Alguém que não fazia parte do povo de Deus, que foi
tentado pelo menos ser convencido a abandonar, disse, rapaz, vai embora, não fica aqui não é para você não. Você não tem nada a ver com essa causa não, você não tem nada a ver com esse problema. Vai defender os seus interesses, vai defender a sua família, vai defender a sua... Não, eu quero ficar aqui. Eu quero estar ao seu lado. Eu quero lutar a sua luta. Eu quero chorar a sua dor. Eu quero comemorar a sua vitória. Eu quero comer o que você comer. Eu quero passar fome quando você não tiver o que comer. Eu quero estar com você, independentemente das circunstâncias. E a família junto, colado. É muito mais fácil, amados, quando a família caminha junto. É muito mais fácil quando marido, mulher e filhos caminham na mesma direção. Eu estou terminando a mensagem. Você conhece o final dessa história. Davi foge, Itai vai junto. Eles vão para Manaim. Lá eles são recebidos de forma muito calorosa. Eles são supridos em todas as suas necessidades. Deus dá a vitória ao exército de Davi, aos homens de Davi. Absalão morre. Davi volta. O sangue não foi derramado em Jerusalém. Davi abriu mão daquilo que não era dele, que ele não considerava dele, e Deus devolve para ele. Deus restitui o trono. Deus restitui a posição. E Davi honra o Itai e seus homens. Davi concede a Itai uma terça parte do seu exército, fica sob o comando de Itai, e Davi honra aquele homem. Deixa eu falar para você aqui, meu querido, eu não vou pregar mais. A gente tem Santa Ceia. Qual é a sua posição no reino? Qual é o seu nível de comprometimento com a obra de Deus? É vir aqui domingo, receber a mensagem e ir embora? Ou você está com o coração preocupado? Não, eu preciso estar a todo tempo, independentemente de qualquer coisa. Esse ano, eu creio, eu voltei com muita expectativa, eu sei que Deus tem coisas para fazer esse ano, tem coisas grandes. E eu quero viver cada boa promessa do Senhor para esta igreja, querido. Então não se torne um distante, não. Chegue para perto, se aproxime, se comprometa, se prontifique, seja um voluntário, diga, eis-me aqui, a gente tem demandas, a gente tem necessidades, a gente tem projetos, a gente tem sonhos, a gente tem coisas para fazer, precisa de material humano. E você é essa pessoa em potencial, você é esse instrumento em potencial, que Deus pode mudar a sua história. Não fique distante, venha para perto, seja como Itai, seja um comprometido com a causa do reino de Deus. Amém? Feche seus olhos, baixe sua cabeça, eu vou orar por você. E no final da oração eu vou fazer um convite para você que ainda não fez uma aliança com Cristo. Santo Deus, a sua palavra foi ministrada, Senhor. Uma poderosa palavra vinda da parte do Senhor, vinda diretamente da sala do seu trono. E eu creio que ela foi flecha certeira essa noite, que ela verdadeiramente atingiu o alvo, e o alvo foi o coração de cada um de nós aqui presente nesse lugar, Senhor. A tua palavra diz que ela nunca volta vazia, mas que ela cumpre o propósito, o papel para o qual ela foi enviada. E ela está cumprindo o propósito essa noite, meu Deus. A tua palavra, ela nos confrontou essa noite, ela nos constrangeu, mas ela também nos consertou, ela nos endireitou, ela nos abriu os olhos, ela nos edificou, ela trouxe um alerta ao nosso coração. Eu creio nisso, Senhor Deus, para a glória do teu nome, Senhor Deus. E eu sei que pessoas vão sair daqui diferente da forma como entrou, transformada pela tua palavra para a glória do teu santo nome. Em tempo eu quero fazer um convite, se você que entendeu, você que ouviu, você que quer se comprometer com o reino de Deus, você que quer entregar sua vida a Jesus, essa noite, aí no seu lugar você vai levantar a mão. Se você quiser fazer isso,
levante a sua mão, que eu vou orar por você, juntamente com toda a igreja. Tem alguém aí que quer fazer isso? Se tiver, se manifeste aí para que a gente possa orar. Que Deus abençoe a sua vida e a sua casa, em nome de Jesus. Amém?